Por dentro do clima. Oi, Marco Antônio, nosso agrometeorologista, ele está no ar, ele está aqui de volta ao Hora H do Agro depois de umas semanas fora. Veio semana passada e cumpriu o acordo de voltar. Então, obrigada mais uma vez aqui por bater ponto no nosso programa, ajudar a gente a entender diferentes regiões do país e, de uma forma geral, o inverno está ficando para trás, né? A gente está começando a primavera, ainda que dependendo da região do país, a primavera significa uma coisa diferente, né? Mas queria entender se tem previsão de onda de calor, o que a gente pode esperar para esses primeiros dias de primavera. Obrigada de novo por estar aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Só não consigo estar quando eu estou realmente fora, né? Então, mas se eu estou aqui, se dá para gravar, vamos estar sempre presentes aqui. Muito obrigada. Olha, a primavera começa, né? Agora no dia 22, segunda-feira, dia 22 de setembro, exatamente às 15 horas e 19 minutos, se alguém quiser ser mais preciso com essa data. E olha, ela começa com chuvas, né? Essa primeira semana da primavera será marcada, Mariana, por chuvas em praticamente todo o Brasil, né? Uma frente fria avança ao longo do final de semana sobre a costa das regiões sul e sudeste, organizando as linhas de instabilidades ou os corredores de umidade vindo da Amazônia, e isso trará chuvas quase que gerais a grande parte do centro-sul do Brasil. Até nessa primeira semana, a gente não descarta a possibilidade de algumas chuvas até nas regiões mais norte, como Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão e Pará. De uma forma geral, essas chuvas serão em volumes um pouco irregulares, né? Chove bem para um, chove um pouco menos para outro, mas ela tem grande abrangência. E com isso, a previsão é que após essas chuvas, os produtores não vão se aguentar e vão para campo plantar, né? Já tem muito produtor aí já semeando, né? Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, já tem muita gente já com as plantadeiras no campo, plantando mesmo no pó, já esperando essas chuvas do final de semana e principalmente do começo da semana, né? Então, já no começo da primavera, então isso dá uma condição mais favorável. E a tendência é que a gente venha a ter uma primavera bastante úmida, com chuvas recorrentes. O outubro ainda será, esse final de setembro e outubro ainda será marcado por temperaturas pouco elevadas, como a gente está vivendo agora, mas quando se olha um todo, a gente vê que tanto a primavera quanto o verão deverão ser marcados por temperaturas um pouco abaixo da média, por conta da passagem mais frequente das frentes frias. Outro ponto de atenção é a laninha, né? É fato, né? Os relatórios de previsão de laninha indicam realmente a vinda dela agora na primavera. O pico da laninha deve ocorrer ali entre novembro e início de dezembro. Isso pode tirar um pouco da pressão de chuvas no sul nessa segunda metade da primavera. Então, nós não descartamos alguns períodos de estiagem curtos, mas alguns períodos de estiagem no sul do Brasil, e aí pode ocorrer também alguns períodos de estiagem no sul do Mato Grosso do Sul, no sul de São Paulo, né, que o clima é muito parecido com a região sul, como também no Paraguai. Então, isso é um ponto de atenção, mas quando se olha aí de uma forma geral, os modelos sinalizam chuvas recorrentes. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, a gente já está fazendo nossas previsões de safra, como a gente normalmente faz, e a gente está colocando aí uma safra de soja, Mariana, acima de 173 milhões. O número, a gente pode chegar aí a 175, 176 milhões nessa largada inicial aí da soja, ou seja, uma safra maior do que foi ano passado. Porém, se o Rio Grande do Sul tiver uma condição um pouquinho só melhor do que foi a safra passada, a gente pode beirar aí os 180 milhões. Era isso que eu ia te perguntar, porque você começou a fazer essas estimativas, já me acendeu essa pergunta. Vocês estão vendo alguma região um pouco mais propensa a produzir melhor, ou que pelo menos
que meteorologicamente falando esteja mais estável para conseguir fazer essas projeções, você destacaria a região sul como uma que, se der certo, então, chega a 180 milhões, é isso? Exatamente, mas assim, a gente está vendo uma condição excepcional para o Cerrado de novo, né? Então, grande parte aí do Cerrado, e aí eu englobo aí Mato Grosso, Goiás, todo o Matopiba, bem como Pará, né, Rondônia, todas essas regiões mais centro-norte do Brasil, as condições vão estar muito, muito boas. E aí, Mariana, caso, né, como os modelos estão sinalizando, o Rio Grande do Sul, principalmente a região noroeste e norte do estado, que é a principal região produtora, venha a ter uma produção nada de surpreendente, mas uma produção dentro de uma média normal do Rio Grande, a gente pode beirar os 180 milhões de toneladas, sim, né? Então, eu vejo alguns problemas no sul do Paraguai, metade sul e leste do Rio Grande do Sul, algumas áreas do Mato Grosso do Sul, algumas áreas no interior de São Paulo, Minas Gerais, que pode ter alguns períodos de estiagem ali entre a primavera e o verão, mas quando se olha o Brasil como um todo, a gente vê que a safra deve ser, de novo, muito, muito boa, viu, Mariana? Até porque seria uma utopia querer uniformidade no Brasil do tamanho que ele Não, é, não tem né? Então, como. assim, é isso, é olhar que tem pontos ali um pouco fora da curva, mas de uma forma geral, estamos caminhando para uma boa safra, como você traz, o que é sempre muito bom, que a gente gosta de trazer boas notícias aqui. E aí, só para a gente encerrar e fazendo um gancho com a entrevista anterior, a gente falou dessa região que está terminando de colher, né, região do Mato Grosso, que está terminando de colher o algodão, que atrasou um pouquinho em algumas partes também. Isso pode atrasar, ou pelo menos é bom ficar de olho no plantio da soja ali também no Mato Grosso. Falando né, no sentido meteorológico também, para quem ainda está um pouquinho atrasado com essa colheita, para quem ainda precisa ajustar o cronômetro, a chuva, então, pelo jeito, vai ajudar, e isso que você está falando, essa frente fria, vai ajudar mesmo quem plantar um pouquinho depois também do planejado. Mariana, nós estamos aí no dia 20 de setembro, né? Nós estamos aí no dia 20 de setembro e está muito cedo ainda, né? A data de plantio do algodão, né, da soja para o algodão safrinha, é até dia 25 de outubro, né? Tem algumas regiões que podem plantar soja até dia 5 de novembro, que ainda está dentro de um calendário aceitável ainda para o algodão, né? Então, tem no mínimo mais 30 dias para plantar. E a gente sabe muito bem o poder que o produto de plantio do produtor. Então, ele roda muito rápido. E como o clima, né, olhando só a parte meteorológica, vai dar condições, eu acho que mesmo esse alongamento do ciclo do algodão por conta desses dias mais frios, conforme foi falado na matéria, né, mesmo eles atrasando um pouco essa colheita, eu acho que não vai ter problema nenhum para a soja, né? E soja e depois as lavouras de segunda safra de algodão. Eu acho que o calendário ainda tá muito propenso, né? Diferentemente do ano passado, que as chuvas só voltaram a ocorrer de fato na segunda quinzena de outubro, e aí deixou os produtores, né? Essa soja que depois vai ser algodão muito apertado com o calendário, né? Esse ano não, esse ano eles estão com um calendário extremamente folgado.